Nesse vídeo vamos ver a manifestação que freou a intenção do Barroso. É isso mesmo. Após essa manifestação, junto com mais uma, o Barroso retirou de pauta e segurou um pouco a ânsia de enterrar de vez a revisão da vida toda. É isso mesmo. Então, se no mínimo ele não deu um passo para trás, no mínimo ele parou de avançar na derrubada da revisão da vida toda. E é isso que a gente vai ver. Não confunda essa manifestação com as outras questões de ordem trazidas. Até porque eu faço vídeos diferentes para que você acompanhe e assista todos os vídeos, senão fica um negócio repetitivo sem sentido. Então, essa é uma nova manifestação que foi capaz de frear o Barroso. É isso mesmo. É o que eu falei, calma, calma. Não está nada decidido, nem para um lado, nem para o outro. Por isso que é importante você continuar compartilhando e comentando para que o algoritmo das redes sociais entenda que a revisão da vida toda é importante. Dessa forma, a mídia começa a veicular sobre a revisão da vida toda, porque a mídia vai falar sobre o que dá ibope. Então, se a revisão da vida toda é um tema que está em alta, eles vão falar da revisão da vida toda. Agora, se o aposentado ficar calado, aí esquece. Aí não adianta a gente estar lutando aqui. Então eu conto com vocês para compartilhar esse vídeo. E vamos direto ao assunto aqui, pessoal. Inviabilidade de prejuízo na tese firmada na revisão da vida toda por um meio de julgamento posterior em sede de controle concentrado. Precedentes ADI 3.406, 3.470. Tem um pouco de juridiquês, eu vou explicando para vocês. E alguns argumentos vocês já talvez tenham visto na questão de ordem, mas o que importa, pessoal, é o contexto geral. E afinal, você tem 50, 100, 200 mil reais de atrasado, você não vai assistir um vídeo de 10, 15 minutos sobre o seu direito? É lógico que vai, né? Então, vamos aqui sem perder tempo, pessoal. Preclusão consumativa da matéria, proclamação do julgamento de mérito em sede de repercussão geral no plenário. A jurisprudência da Suprema Corte é remansosa no sentido de reconhecer que o controle difuso possui características idênticas do controle concentrado das ADIs. Então, controle difuso, recurso extraordinário, controle concentrado, ADIs. Percebam que tem natureza jurídica diferente. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ela já nasce no STF. O recurso extraordinário, ele surgiu de um processo lá em primeira instância que vai subindo, por isso que teve recurso para STJ e recurso para STF. Vai entendendo a diferença. Com a proclamação do julgamento de mérito, ou seja, esgotada a apreciação do mérito, conclui-se que ou restou superada a análise de constitucionalidade do artigo 3º da regra de transição, ou os efeitos do entendimento das ADIs 2110 e 2111 devem ser adotados prospectivamente, daqui para frente, a partir da proclamação do resultado. E aqui, pessoal, lembra-se que a proclamação do julgamento encerra o julgamento. Parece o óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito, né? Ao firmar seu entendimento de que, em sede de controle difuso de constitucionalidade em 2018, que o resultado do julgamento possuirá eficácia erga omnes para todos e força vinculante, inclusive para outras instâncias do Poder Judiciário, nos mesmos modos do controle concentrado, a Suprema Corte passou a acolher a teoria da abstrativização do controle difuso. Ou seja, pessoal, se o plenário do STF decide sobre uma constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo em controle difuso, essa decisão vai produzir os mesmos efeitos do controle concentrado. Sem juridiquês, o que isso quer dizer? Se o STF entendeu, na revisão da vida toda, que sim, existe a regra de transição de julho de 94 em diante, e também existe a regra que inclui as contribuições anteriores a 94. Ele entendeu que ambas as regras são constitucionais, tanto é que não houve declaração de inconstitucionalidade pelo STJ. Então, essa decisão, ela tem que valer, ela tem que ter a mesma força, a mesma aplicabilidade de uma decisão em um julgamento de ADI. Então, como é que, se o STF em 2018 ele julgou que ambas as decisões vão ter a mesma força, a mesma aplicabilidade, como é que você quer julgar de um jeito em um recurso extraordinário e de outro jeito na ADI? Vamos lá.
O próprio ministro Gilmar Mendes, né, falou que é preciso fazer uma releitura desse artigo 52, inciso 10. Falou que essa nova interpretação deve ser a seguinte: quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante e erga omnes para todos. O STF apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido. Quem aí presta concursos sabe muito bem desse julgamento, né, pessoal? O decano da época, ministro aposentado Celso de Mello, assentou que o STF praticou uma verdadeira mutação constitucional, mudou a Constituição, visando expandir os poderes do tribunal em relação à jurisdição tradicional, constitucional. Aí o que acontece? A Carmen Lúcia afirma que o STF estava caminhando para uma inovação jurisprudencial, no sentido de não ser mais viável declarar inconstitucional cada ato normativo, mas a própria matéria nele contida. E para o ministro Edson Fachin, inclusive, está em negrito e destacado. Para o Edson Fachin, a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma preclusão consumativa da matéria. Então, depois desse tanto de juridiquês, né, o que a gente tem? Pessoal, a gente tem o seguinte: se você julga de um jeito, né, isso, tudo bem, julgou contra ou a favor, isso traz uma preclusão consumativa da matéria. O que é isso? Você decidiu nessa oportunidade e precluiu o direito de você decidir novamente sobre essa matéria. Porque senão vai ficar um círculo infinito, revendo a decisão da revisão da vida toda todas as vezes. E não. Outro exemplo de preclusão ocorre dentro do seu processo. Quando o seu advogado entra com uma petição inicial e ele monta o processo, faz os pedidos, faz os fundamentos, depois não adianta querer você incluir novos pedidos. Ou quando você está se defendendo de um processo, você também não pode depois... eu devia ter juntado isso na minha defesa. E depois... Não, precluiu essa matéria. Então, você precisa fazer os atos jurídicos no momento adequado. E quando o STF ele dá uma decisão, isso causa uma preclusão da matéria. Isso causa uma impossibilidade de julgar novamente essa questão. Até aí, você está acompanhando, você está falando, certo, né, doutor? Como é que o STF ainda não sabe disso? A manifestação trouxe, inclusive, né, precedentes do próprio STF, né, porque parece que os ministros aí têm vida curta. Eu já até brinquei, eu falei, eu vou comprar ômega 3 para os ministros do STF, né? E teve manifestação aqui do Luiz Fux, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, novamente Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Aí ele fala assim, ministro Gilmar Mendes, a matéria já estava resolvida. Nenhum de nós espera que, tendo pacificado a matéria em sede de controle de constitucionalidade, seja difuso, seja concentrado, isso se reedite. Aí o Dias Toffoli falou, ela não vai ressuscitar. Então, a Carmen Lúcia, por este tribunal, por maioria, com voto do ministro Dias Toffoli. E aí, olha o que o Dias Toffoli falou. A não ser que seja Jesus Cristo e ele ressuscite ao terceiro dia. Que mau gosto, hein? Que piadinha de mau gosto. Para que fazer uma analogia dessas? Mas tudo bem, tá aqui na manifestação, tá? Eu tô lendo para vocês, mas ela está destacada, inclusive. Mas o que quer dizer? Quer dizer que essa matéria não vai ressuscitar, como disse o Dias Toffoli, né? Você decidiu de uma forma e é assim que ela será mantida. Aí tem outros precedentes aqui do STF, a DI 3.406, tem o julgamento do recurso extraordinário 949.297, tema 881. Aí, pessoal, é muito juridiquês, eu vou passando aqui para frente, tá? Só para a gente ficar no que interessa para os aposentados. Mas é uma fundamentação jurídica muito boa. E trata-se também do overruling infraconstitucional, né? Uma técnica modulatória que enseja uma interpretação de postulados. Então você começa a fazer uma análise e depois você tem a orientação advinda de um tribunal superior que não se forma instantaneamente.
Então, havendo precedentes pacíficos sobre o tema, será necessário perscrutar o alcance do novo juízo. Doutor, não estou entendendo muita coisa. Pois é, uma fundamentação jurídica pesada. É difícil até de traduzir em palavras simples. Mas traduzindo, você pode entender o seguinte, tá? A STF decidiu de um jeito, não pode decidir de outra forma, especialmente de forma indireta em um outro julgamento. Por quê? Porque senão você vai estar falando que o recurso extraordinário tem uma força menor que o julgamento da ADI, e não tem. Não é isso. Em 2018, o STF já entendeu pela mesma aplicabilidade das decisões. Depois, você não pode desvirtuar a ferramenta de modulação de efeitos. Ela veio para trazer segurança jurídica. Ela não veio para ter efeitos infringentes, né? Efeito de modificar o mérito ao seu bel prazer. Então, diante de tantos argumentos, traz aqui também a manifestação seguinte: a publicação dos acórdãos em repercussão geral possui força de lei e são de aplicação imediata, dada a sua força vinculante e erga omnes. Então, por que que lá na época, lá em 2023, né, a decisão de mérito foi em dezembro de 2022? Por que que tinha tanto juiz esperando a publicação do acórdão para dar a sentença no seu processo? Porque a publicação, embora o STF já tenha decidido que não precisa esperar a publicação do acórdão, também se disso que você, a partir do momento da publicação do acórdão, você tem força de lei e aplicação erga omnes e força vinculante. Então tinha juiz que sabia do julgado do STF, do STJ, falando que não precisa esperar a publicação do acórdão, não precisa esperar trânsito em julgado para que uma decisão com repercussão geral já produza seus efeitos. Tudo bem, eles sabiam desse julgado. Mas a publicação do acórdão, ela vai além, ela produz essa força vinculante, esse efeito erga omnes, né, um efeito para todos. E com isso, aí não tem como você julgar de forma diferente. Então, da mesma forma que tivemos a publicação do acórdão, que demorou uns 4 meses, a decisão foi em dezembro de 2022, a publicação do acórdão foi em abril de 2023, quase 5 meses. Da mesma forma que a publicação do acórdão da ADI pode produzir esses efeitos. Então, tá, você quer falar que você mudou o entendimento? Tudo bem, o STF não está proibido de mudar o entendimento, mas então que valha daqui para frente. O novo precedente não pode atingir situações passadas que prejudiquem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Onde que está isso aqui? Para quem também, novamente, estuda para concurso, você sabe bem, né? Artigo 5º da Constituição, inciso 36. Pois é, pessoal. Além do artigo 6º da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. Você já sabe que essa decisão não pode afetar julgamentos pretéritos. E isso está pautado na Constituição, na lei e em precedentes do próprio STF. Então, se você quer julgar de forma diferente, essa decisão tem que valer dali para frente. Especialmente se houver a modulação de efeitos. Nas ADIs, nós não tivemos modulação de efeitos, mas a modulação de efeitos está sendo requerida na revisão da vida toda. E é aí que surge o perigo ou a salvação dos aposentados. Por quê? Porque quem acompanha o canal já viu eu falando diversas vezes de modulação de efeitos, né? O STF, ele concede um direito, mas ele faz uma modulação, sabe aquele bloco modular? Ele vai montando a decisão, limitando o efeito dessa decisão. Então, essa decisão passa a não valer para todo mundo, ela passa a valer para algumas pessoas, por exemplo, quem já entrou com ação até uma determinada data. Seja essa data, o STF já vi decisões assim. O STF garante o direito de quem entrou com ação até a data do julgamento. O STF já garantiu também outras vezes quem entrou com ação até a data de publicação do acórdão. E teve alguns julgamentos que o STF garantiu o direito para quem entrou com ação até o trânsito em julgado. Ou
a declaração da modulação de efeitos nos embargos de declaração. Então perceba que o próprio STF, na modulação de efeitos, ele não tem uma data fixa. Não necessariamente é a data de julgamento, pode ser. Não necessariamente também é a data de declaração da modulação de efeitos. Ou não necessariamente, mas pode ser a data de publicação do acordo. Isso traz uma insegurança jurídica porque o STF fica cada hora decidindo de um jeito. Mas uma coisa é certa: modulação de efeitos. Quando você pesquisa modulação de efeitos na jurisprudência do STF, você tem mais de 1000 decisões com modulação de efeitos. É muita decisão, pessoal. Então, claro, não a modulação de efeitos, ela não é só limitar direito para quem já entrou com a ação. Porque quando você ouve isso, você pensa, nossa, estão limitando o direito, né? Isso é ruim. Só que agora que a maré virou, isso passa a ser bom para os aposentados que já entraram com a ação. Então, eu estou tentando explicar para vocês que a modulação de efeitos antes temida, né? Porque a gente alertava, ó, entra com a ação para não ficar de fora devido à modulação de efeitos. Então, a modulação de efeitos que antes era temida, com essa virada de maré, ela passa a ser a proteção do aposentado, a proteção de quem já entrou com a ação. Vocês estão percebendo a diferença? Então, tudo bem, o Barroso quer mudar a direção do julgamento, só que a modulação de efeitos que antes atormentava a vida do aposentado passa a ser a proteção de quem já entrou com a ação. Principalmente porque a gente tem que essa decisão das ADIs devem ter um efeito prospectivo dali para frente, para as próximas decisões, e não automaticamente alterar o mérito do que já foi decidido. Isso, inclusive, foi o decidido na tese do século. Para quem é advogado tributarista, ou se você tem alguma empresa, você já deve ter ouvido falar em restituição do PIS/COFINS, em tese do século, questionando tributos pagos a mais, ou a base de cálculo estava incorreta. Tem muito julgamento assim. E muitos empresários, principalmente os pequenos empresários que não têm um corpo jurídico próprio, eles ficaram esperando o STF julgar para daí entrar com a ação. Mas daí o STF fez a modulação, limitou o direito somente para quem já tinha entrado com a ação. As grandes empresas, elas já tinham entrado com a ação. Por quê? Porque elas têm advogados próprios e os advogados falaram, ó, o STF ele pode limitar os direitos, então vamos entrar com a ação. Só que o pequeno empresário, que ficou meio perdido, tentando acompanhar ali, ele ficou esperando e ficou de fora. Isso pode acontecer na revisão da vida toda? Pode. Na verdade, é a tese que está ganhando força, né? Se a gente juntar o quebra-cabeça da fala do ministro Lupe da Previdência, falar que agora o cálculo está incorreto, o cálculo era um chutômetro. Se a gente juntar o fato do Barroso ter tirado de pauta e não enterrado de vez a revisão da vida toda rapidamente, como ele queria, e se a gente juntar também os argumentos jurídicos que vêm sendo juntados no processo, tudo está caminhando para isso, para essa modulação de efeitos, limitando o direito só para quem já entrou com a ação. Por um lado, é ruim para o aposentado, que ficou esperando até agora para entrar só quando fosse causa ganha, mas, por outro, protege quem já entrou com a ação. Então, essa manifestação freou o Barroso, e assinada, né, pelo IEPREV e justamente por quem vocês já conhecem, Dr. João Badari, Dr. Murilo White e o Dr. Roberto de Carvalho, a quem tem os meus cumprimentos. Então, pessoal, tem mais uma manifestação. Alguns argumentos são parecidos, mas tem coisa nova que eu vou trazer em um próximo vídeo para você poder compartilhar. Eu fiz esse vídeo, vai dar menos de 20 minutos, que é para você poder compartilhar, não tem enrolação, não tem nada. Quer análise completa, quer outras revisões? O link do comentário WhatsApp está fixado. Eu nem fico fazendo propaganda aí, que é para você poder compartilhar esses vídeos, tá bom? Deus te abençoe, inscreva-se nesse canal aqui e até a próxima, pessoal. Paz e saúde. Vamos juntos!